Olá pessoal, aqui é o professor Fernando e vamos dar continuidade a conjuntos, que foi o conteúdo da aula passada, né? Agora vamos falar dos subconjuntos, né? O que é um subconjunto. Então o conceito diz o seguinte, vamos considerar dois conjuntos, o primeiro é o conjunto E, o segundo o conjunto F. E aí se a gente tem que todos os elementos de E também são elementos de F, a gente pode dizer então que o conjunto E é subconjunto de F, ou que E está contido em F, ou ainda que E faz parte do conjunto F. Aqui nós temos um diagrama. Nesse diagrama vocês podem notar que o conjunto E ele está dentro do conjunto F, ou seja, se todo elemento que estiver no conjunto E, é claro, vai também pertencer ao conjunto F, né? Ou seja, quatro objetos que são elementos do conjunto E, esses objetos também vão ser elementos do conjunto F. A gente indica isso, né, através desse símbolo que parece com uma letra C, né, só porque é um pouco mais esticada. Então esse símbolo aqui quer dizer está contido em. Então a gente lê que E está contido em F. Ou seja, o conjunto E está contido no conjunto F. Agora, se o conjunto E não for subconjunto de F, que aí o símbolo é esse, né? Esse é o símbolo anterior cortado. Aí nesse caso, qual a conclusão que nós vamos ter? Ora, se antes todos os elementos de E pertencem a F, agora, para negar isso, não é que nenhum. Para negar o todo, basta que a gente tenha um elemento que não pertence. Então, a negação de que todos os elementos pertencem a F seria que existe pelo menos um elemento de E que não pertence a F. Então, se você encontrar pelo menos um elemento de E que não faz parte do conjunto F, então o conjunto E não será subconjunto de F. Aqui nós temos um exemplo. Se A é o conjunto dos retângulos e B é o conjunto dos quadriláteros, então todo retângulo tem quatro lados, certo? Então o conjunto com todos os retângulos, ele vai ser subconjunto do conjunto de todos os quadriláteros. Então a gente pode dizer que o conjunto A é subconjunto de B, ou que A está contido em B. Outro exemplo, a gente tem o conjunto C tendo os elementos 1, 2 e 3, o conjunto D tendo os elementos 1, 2 e 4. Então, quando a gente compara, a gente nota que comparando C com D, o 1 está no C e no D. O 2 também, nos dois conjuntos. Porém, o 3, o 3 ele não é elemento de D. Então, como existe pelo menos um elemento de C que não é elemento de D, então a gente pode afirmar que o conjunto C não está contido em D. Se a gente fizer a comparação ao contrário, ou seja, e D, será que D é subconjunto de C? A gente vai notar que o 4 não é elemento do conjunto C. Então existe pelo menos um elemento de D que não pertence a C. Então nesse caso também vamos afirmar que D não é subconjunto de C. Outro exemplo, nós temos o conjunto M, 0, 3 e 5. A questão pede para classificar a sentença aqui em verdadeiro ou falso. Bom, a letra A está afirmando que 5 pertence a M. Então isso é verdadeiro, né? A gente está vendo ali que o 5 pertence ao conjunto M. Agora, olha só, na letra B está dizendo que 3 está contido em M. Bom, isso daqui é falso, tá? Essa sentença é falsa por quê? Porque essa ideia de estar contido é quando eu estou comparando um conjunto com o outro, quando eu quero verificar se o primeiro conjunto é subconjunto do segundo. 3 aqui não é conjunto, 3 é elemento. Então, quando eu estou verificando se um elemento pertence a um conjunto ou não pertence, a gente usa outro símbolo, não usa esse símbolo do estar contido, certo? Então, por isso que aqui é falso, porque eu não posso dizer que 3 aqui é um conjunto, portanto, 3 não é subconjunto de M. A letra C está dizendo que o conjunto vazio pertence a M. Bom, gente, aqui vazio é um conjunto, M também é um conjunto, então a gente não pode usar o sinal de pertinência. A gente tem que usar o sinal de estar contido ou não está contido. Então, como usou o sinal errado, a letra C também é falsa. A letra D está afirmando que 0 pertence a M. Isso é verdade, né? A gente está vendo ali que 0 é um elemento do conjunto M. A letra E está afirmando que o vazio está contido no conjunto M. Bom, aí você se pergunta, poxa, mas o vazio não tem elementos. E agora, como é que eu vou saber se todos os elementos do conjunto vazio estão contidos no conjunto M? Bom, esse caminho é mais difícil. Então a gente pode pensar o seguinte, será que eu encontro pelo menos um elemento que não pertence a M? Porque aí, se eu encontrar pelo menos um elemento do vazio que não pertence a M, está comprovado que ele não está contido. Bom, então vamos tentar provar
então, que o conjunto vazio não é subconjunto de M. Né? Esse caminho deve ser mais fácil. Então, se a gente afirmar isso, ó, vazio não é subconjunto de M, então eu vou ter que encontrar pelo menos um elemento do conjunto vazio que não pertence a M. Bom, mas o conjunto vazio não tem elemento. Então, essa afirmação é um absurdo. Se é um absurdo afirmar isso, certo? Que existe pelo menos um elemento do conjunto vazio que não pertence a M, então também é um absurdo afirmar que o conjunto vazio não está contido em M. Portanto, a conclusão que a gente chega é que o conjunto vazio só pode ser subconjunto de M. Então, essa letra E é verdadeira. Letra F está dizendo que o zero é igual a vazio. Não, gente, o conjunto vazio é igual a um conjunto vazio. Zero não é conjunto. Então, isso aqui é falso. A letra G está dizendo que o zero pertence ao conjunto vazio. Não, conjunto vazio não tem elemento e zero é um elemento. Então, se eu disser que isso aqui é verdadeiro, eu estou dizendo que o conjunto vazio não é mais vazio, né? Então, isso aqui é falso. A letra H está dizendo que o zero está contido em M. A gente nem vai analisar, nem vai verificar isso, porque zero é elemento, M é conjunto, então não posso usar o símbolo de estar contido ou não estar contido. Então, isso aqui é falso.